Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, dos versos 6 a 8, ele diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 3 palavras-chave podem ser destacadas no texto que nós lemos. É a palavra partida, a palavra coroa e a palavra vinda, uma referência à vinda do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, quando Paulo fala da sua partida, ele fala de algo inevitável para todo ser humano. Todos nós que estamos vivos, certamente teremos que lidar com o fim. Se não for através da morte, a Bíblia fala de um momento onde o Senhor Jesus virá novamente, os mortos ressuscitarão, e a Bíblia diz que os vivos serão transformados para estarem com o Senhor nos ares. De qualquer forma, chegará o momento da partida de cada um de nós. Alguém brincou que essa questão de lidar com a morte é como se fosse uma fila. Cada um tem a sua senha, vai chegar a sua vez. A maioria de nós não sabe a sua senha, não sabe quando será chamado, e alguém brincou que esse é o tipo de fila que ninguém faz questão de passar na frente do outro. Pelo contrário, todo mundo ficaria gentil, dizendo: não, pode ir você. O fato é que em algum momento teremos que lidar com a questão da nossa partida. E Paulo está falando do momento da sua partida como uma libação. É uma expressão que significa uma oferta a Deus. Ele está falando de algo que é agradável a Deus. Ele está usando uma imagem positiva. Ele não fala da sua morte como algo negativo. Nem nesse texto de 2 a Timóteo e nem em outros textos, como por exemplo o apóstolo Paulo declara aos Filipenses: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem tem uma experiência com o Senhor Jesus, já entregou a Cristo o seu coração, já entregou ao Senhor Jesus a sua vida, ele pode viver na certeza da sua salvação, daquilo que lhe aguarda por toda a eternidade. As promessas, o cumprimento das promessas benditas de um lar celestial, onde nós estaremos com o Senhor. Paulo diz: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. Ele fala não apenas da nossa pátria, ele fala não apenas do nosso lar, porque foi o próprio Jesus que disse: eu vou preparar-vos lugar. Nós temos um lugar nos aguardando. Um lugar, diga-se de passagem, extraordinário, do qual a Bíblia diz no livro de Apocalipse: ali não haverá mais morte, ali não haverá choro, ali não haverá dor, ali não haverá maldição. A Bíblia diz: não haverá lembrança das coisas passadas, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Há um lugar maravilhoso nos esperando, e nós precisamos viver com a certeza de que lidar com a realidade da partida não tem que ser algo pesado, ruim, tenso, negativo. De forma alguma, nós precisamos olhar para isso de uma forma positiva. Precisamos reconhecer que se há uma maneira de viver a nossa vida nessa terra, a forma como temos que viver é de fato prontos para partir. Não sabemos quando isso acontecerá, mas nós precisamos estar prontos, preparados. O apóstolo Paulo, ele declara em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 5, ele disse: a casa terrestre desse nosso tabernáculo, uma referência ao corpo, se desfizer, temos da parte do Senhor uma casa eterna, celestial, feita não por mãos. Ele está falando, obviamente, que nenhum de nós precisa temer a morte se já entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Ele diz assim: se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Vestes na Bíblia fala da condição do homem diante de Deus. Desde o livro de Gênesis, quando depois do homem pecar, ele tenta se vestir à sua maneira, Deus não aceita, Deus o veste com as peles de um animal, o que implica que houve um sacrifício e derramamento de sangue. A palavra de Deus mostra desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, onde fala sobre lavar as vestes no sangue do Cordeiro, que nós precisamos estar prontos. Quando a Bíblia diz: se fomos achados vestidos e não nus, está falando de uma condição espiritual adequada, de alguém que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, de alguém que tomou posse pela fé da obra de salvação realizada por Jesus na cruz, e de alguém que não apenas começou, mas permaneceu, continuou crendo. Nesse texto, o apóstolo Paulo fala a respeito de ter guardado a fé, porque a fé não é apenas algo que nós usamos no início da caminhada, da jornada, é algo que nós preservamos até o fim, porque isso pode ser comprometido. O apóstolo Paulo, falando com seu discípulo, com seu filho na fé, Timóteo, ele fala de pessoas que naufragaram na fé. O que é esse exemplo que ele está dando? Gente que entrava num porto para seguir uma jornada e atracar num outro porto, mas a viagem não terminava.
e não apenas a jornada era abortada, mas normalmente a figura comum de um naufrágio, salvo raríssimas exceções, é que essas pessoas ainda pereciam. Ele está dizendo que é possível naufragar na fé. Tem gente que não está completando a sua carreira, mas o apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a minha fé, eu estou terminando do jeito certo. Como nós não sabemos quanto tempo temos pela frente, quantos anos viveremos, nós precisamos viver cada novo dia, hoje, amanhã, depois de amanhã, cada novo dia preparado para lidar com a realidade da morte. Isso não significa que a gente quer apressá-la, isso não significa que a gente não possa ter o desejo de viver mais, isso não significa que a gente não possa ter sonhos para viver muito mais, mas nós precisamos estar prontos, preparados. Isso envolve a decisão por Cristo Jesus, mas isso envolve também uma vida de fidelidade. Estar pronto para partir fala não só de uma vida espiritual em dia, mas eu acredito que fala também de trabalharmos para o Senhor nessa terra, de vivermos de uma forma adequada nessa terra, dentro do plano e do propósito de Deus, de não nos apresentarmos perante Ele um dia de mãos vazias. A palavra do Senhor destaca, e nesse texto que nós lemos de Paulo no início, ele fala de uma coroa. A expressão coroa, o que nós conhecemos dos jogos dos gregos antigos, era a recompensa, era o prêmio que o vencedor tinha. E o que o apóstolo Paulo está destacando não é apenas a necessidade de estar pronto para a partida, mas o que vem depois da partida. Nós teremos uma recompensa. Tudo o que fizemos por meio do corpo, bem ou mal, a Bíblia diz, nós vamos ser retribuídos um dia no tribunal de Cristo. E nós precisamos pensar, depois da nossa partida, que não precisa acontecer somente por meio da morte. Alguém perguntou qual a alternativa à morte. Eu disse antes, quando o Senhor Jesus vier, os mortos ressuscitarão, aqueles que estiverem vivos serão transformados. Então, viver pronto para partir, tanto é aguardar a bendita vinda do Senhor Jesus. Muita gente falha quando fica tentando colocar data para a vinda do Senhor. O Senhor Jesus deixou claro que nós não saberíamos o dia nem a hora, mas que nós deveríamos viver prontos para isso. Nós não sabemos se o Senhor volta na nossa geração. Eu vejo gente errando quando tenta afirmar, estipular isso, e muitas gerações anteriores já fizeram. Agora, se por um lado nós não podemos dizer com certeza que Ele vem em nossa geração, não há absolutamente nada que nos dê o direito de dizer que Ele também não vem. Viver pronto para partir é tanto aguardar a vinda bendita do Senhor, como a possibilidade da minha partida. Então, seja a morte ou a alternativa a ela, que é a vinda do Senhor, eu preciso estar pronto e depois disso entender o que me aguarda quando eu encarar a realidade da partida. O que me aguarda quando eu mesmo estando pronto passar para o lado de lá. Além de um lar eterno, de um lugar maravilhoso, haverá recompensa. E nesse lugar de recompensa, eu e você vamos receber o retorno de tudo aquilo que fizemos pelo Senhor. Isto significa que nós precisamos planejar a nossa vida nessa terra e fazer o melhor possível para Deus, até porque quando saímos dessa vida nós não levamos absolutamente nada a não ser as nossas obras. A Bíblia diz em Apocalipse 14:13, bem-aventurados aqueles que agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras, pois as suas obras os acompanham. É a única coisa que levaremos, é a única coisa pela qual nós seremos recompensados. Paulo fala a respeito da partida, ele fala sobre a coroa e ele põe também a possibilidade da vinda do Senhor como uma alternativa à partida. Eu quero te perguntar, como você está vivendo? Se fosse hoje o dia da sua partida, se você fosse surpreendido pelo momento da partida, seja através da morte ou do regresso do Senhor. Minha primeira pergunta, você de fato entregou sua vida a Jesus? Ainda que você já tenha feito isso, você está firme, você está guardando a sua fé, ou você é um desses que talvez tenha se afastado, se distanciado do Senhor? Porque se essa é a sua condição, eu quero fazer um convite para você, para que você volte para o Senhor Jesus. Se você ainda não entregou sua vida para Ele, que você o faça. E se você entregou sua vida a Jesus e não se desviou, permaneça firme. Permaneça firme até o dia final. Porque quando chegar o momento da recompensa, não apenas a possibilidade de estar eternamente junto do Senhor, mas tudo aquilo que ainda receberemos junto terá valido toda a sua dedicação, toda a sua fidelidade. Não desanime. Mantenha o seu coração pronto, preparado. Busque ao Senhor, relacione-se com Ele todos os dias. Cresça espiritualmente. Seja útil ao reino de Deus. Sirva as pessoas. Viva pronto hoje, amanhã, depois de amanhã, a cada novo dia. Porque quando a sua partida chegar, e ela chegará, você não será surpreendido por ela. Você estará pronto para a glória de Deus, para enfrentar esse momento. E se você estiver pronto, esse momento não será trágico, pelo contrário,
será um momento glorioso, um momento abençoado na sua vida. Em nome de Jesus, que o seu coração siga firme diante de Deus. E se você que está me assistindo quer entregar sua vida a Cristo ou se reconciliar com Ele, eu gostaria que você rapidamente pudesse repetir essa oração comigo. Que você, na sinceridade do seu coração, pudesse me acompanhar dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço minha condição de um pecador. Eu reconheço em você o único Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e eu, pela fé, me aproprio da salvação que você oferece. A partir de hoje, eu decido te seguir, te obedecer, ser fiel ao Senhor e viver para propagar a minha experiência com o Senhor. A partir de hoje, me permita viver um novo começo, um novo nascimento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.